Pessoal, muito boa tarde para vocês. A gente vai começar em instantes aqui o nosso último dia de evento, né? Daqui a pouco a Adriana faz a abertura para a gente aí. Lembrando para vocês que o evento está sendo gravado, né? E depois a gente vai compartilhar o link lá na página da FENIV no YouTube, tá? Muito boa tarde, obrigado pela participação de todos aí. Adriana, eu acho que a gente já pode começar. Faça as honras aí, por gentileza. Então, partiu, né? Bom, quero agradecer. Primeira coisa, né? São 3 dias e, na verdade, a gente trouxe aqui algo que para a gente é histórico, né? A possibilidade da gente ter um conhecimento que, na verdade, o organismo de inspeção ele não busca cotidianamente. Então, agradecer ao Guilherme, ao Bruno, que pegaram essa empreitada, Fernanda, Bassoli, Matheus. A gente está aqui à frente da FENIV, proporcionando aquilo que a gente acredita, né? Que é prover conhecimento. Quanto melhor nós estamos em conhecimento dentro do negócio, menos reféns a gente se torna aí de regras que não são boas para a gente, para o segmento, para as empresas. Então, profissionalizar é uma parte daquilo que a gente, como FENIV, tem procurado trazer, e vai ser uma marca da gente nesse momento. Então, quero agradecer. A gente tem uma pauta aqui hoje, Guilherme vai discorrer sobre essa pauta hoje, com o tema bem focado e voltado aí à realidade das IPLs. Nós vamos ter um prazo, os microfones vão estar fechados, tá? Mas a gente vai ter um prazo para tirar dúvida. O Guilherme já falou com a gente que ele vai ter um bônus especial para a gente aí. Bruno também vai vir para tirar algumas dúvidas. Então, vamos aproveitar, à medida que a gente tiver dúvida, já deixa a mãozinha levantada, coloca a dúvida lá no chat, que hoje a gente vai dar oportunidade para responder a todo mundo. Mais uma vez, obrigada. E essa é a primeira de uma sequência de vários treinamentos que a gente tem proposta de trazer aqui como FENIV. Vamos lá. Obrigado, Adriana. Hoje a gente vai tratar sobre alguns temas bem importantes, né? Principalmente ali o split payment, a sonegação, também o combate que a Receita Federal vai fazer e a gente entende que de forma efetiva eles vão começar a combater aí a sonegação. Então, nesse terceiro dia, eu quero complementar tudo que a gente quer trazer e que a gente vem trazendo, né? Porque nós vemos estudando a reforma tributária já desde janeiro. Então, a gente compilou tudo dentro desses módulos, tudo que a gente entende que vai impactar qualquer empresa, né? Seja ITL, seja agronegócio, enfim. Então, a gente quis... esse módulo não foi feito hoje, né? Ele é uma coisa... É um estudo que nós fizemos ao longo de todo esse ano aí, que a gente entendeu, né? Pegamos informações de pessoas que participaram da reforma, fizeram a reforma, e analisaram os impactos. Então, a gente tentou trazer esses 6 pilares, que é o que a gente entende que vão impactar toda a cadeia e todas as empresas. Por isso que a gente achou muito necessário trazer esse assunto e não focar somente na mudança de alíquota, mas sim na mudança de relacionamento de toda a cadeia, seja do fornecedor, seja do cliente, enfim, seja do aluguel. Então, a gente tentou trazer essa visão que nós estamos trazendo para o nosso cliente. A gente vem fazendo reuniões constantes com o nosso cliente já desde junho, né, mostrando os cenários que a gente entende que vai mudar, os passos que tem que fazer. Então, hoje a gente vai trazer esse terceiro ponto, que é a split payment e a sonegação. E aí, ao final, depois que eu finalizar a minha palestra, o bônus que a gente vai trazer é o Bruno, que eu vou apresentar para vocês. Ele é hoje o que faz toda a operação dentro das empresas. Então, é ele que cuida... nós vamos implementar a reforma aqui estruturalmente. É ele que vai dentro das empresas, ele que faz a operação fiscal, faz a operação contábil, faz a gestão fiscal, e eu faço mais a operação estratégica e financeira das empresas.
Então, nós analisamos se a precificação está certa, analisamos se os fornecedores, né, então a gente faz hoje, oferta esses serviços para os nossos clientes. E ao final a gente também vai deixar disponível um QR Code para poder entrar em contato conosco e entender se tiver a necessidade de fazer um planejamento, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? O split payment, como o pagamento dividido funciona, o impacto no fluxo de caixa e a necessidade de planejamento financeiro, a responsabilidade das plataformas e maquininhas de cartão, que também é uma outra forma de relacionamento que a gente tem, que às vezes a gente usa serviço e a gente não entende que esse serviço são parceiros nossos, né? Então, maquininha de cartão é um parceiro, né? Então, os meus fornecedores são parceiros, quem me fornece a maquininha, porque às vezes a gente pensa, eu uso a maquininha de cartão, mas por que eu uso essa maquininha de cartão? Né? Eu uso tal banco, por que eu uso tal banco? Isso tudo é estratégia para a minha empresa, eu não oferto só inspeção veicular, né? Eu tenho vários parceiros que fazem que minha empresa funcione. Então, hoje eu quero que vocês saiam entendendo que a gente não é só dono de um negócio, nós somos empresários. Então, o empresário ele tem que ver um todo da cadeia da empresa, tá? Então, responsável das plataformas de maquininha de cartão, fiscalização eletrônica e cruzamento de dados, e a importância da contabilidade organizada, porque nós, como contabilidade, também vamos ter uma importância, uma responsabilidade muito grande dentro dessa reforma. Então, isso também é um pilar muito importante. Então, nós vimos os 6 pilares, né, ao decorrer do curso, a nova formação de preços, as alíquotas, formato de apuração, geração dos débitos e geração dos créditos, e hoje a gente vai ver sobre o combate à sonegação de tributos. Crédito financeiro, né, primeiro ponto que a gente tem que entender, que a primeiro ponto que a Receita quer pegar se a partir da reforma tributária o governo passa a permitir a tomada de crédito de tudo, né, de tudo aquilo que eu comprar. Automaticamente, quando ele me permite isso, ele vai dar um dever também, né? Então, quando ele dá um dever, ele dá 2 regras muito importantes, que a gente viu isso também no decorrer do curso. Eu vou ter que ter um documento fiscal idôneo, né, vinculado a esse crédito que eu vou ter, e exatamente o valor do débito da etapa anterior é exatamente o que o meu fornecedor pagou, é o que eu vou ter como crédito. Então, o que isso é o primeiro combate? Por que isso faz parte do combate à sonegação? Porque as empresas compradoras vão começar a cobrar a emissão das notas fiscais e o pagamento dos impostos das empresas vendedoras. Então, o que vai começar? Eu, como comprador, se eu quero tomar um crédito, eu vou exigir nota fiscal do meu fornecedor. Então, para eu poder tomar esse crédito, e vou conferir o pagamento, para eu poder tomar esse crédito. Então, a própria cadeia já vai começar a ser um fiscalizador, né? Que hoje já é o que funciona muito com a empresa do lucro real, porque para tomar crédito ele também precisa, enfim. Então, isso vai ampliar a fiscalização, né? É o primeiro pilar do combate à sonegação. Então, como é que era antes, né? Além disso, na questão do crédito financeiro, como é que a gente fazia antes do pagamento? Nós tínhamos a guia do Simples Nacional ou do Darcy, né, para empresas ali que não são do Simples. Então, para poder tomar o crédito, era esses impostos, a guia que era paga, né? Como é que vai ser o segundo pilar hoje para combater a sonegação que a Receita Federal vem fazendo? É o split payment, né? Que nada mais é que um pagamento repartido. Talvez hoje empresas de inspeção veicular não estejam tão familiarizadas com o split payment, mas vamos supor, o pessoal da área da saúde já usa muito split payment na maquininha do cartão, né? Eu tenho uma clínica, eu vou prestar serviço, eu vou lá numa clínica médica, o médico me presta um serviço, só que o prestador de serviço não é o dono da clínica. Às vezes eu vou pagar aquele serviço, eu não percebo, mas o meu pagamento ele já foi dividido. Ele foi uma parte para a clínica e outro para o prestador de serviço. O imposto vai ser isso. Então, com a reforma, o governo traz essa novidade importante, né? Ela nada mais é do que uma forma automática, tá? De recolhimento dos tributos, no ato da compra da mercadoria que eu faço. Então, em outras palavras, o governo constrói um sistema que no ato do pagamento, o banco vai separar automaticamente os tributos. Então, uma parte vai para o governo e a outra conta vai para o vendedor ou fornecedor. Então,
essa tecnologia, às vezes parece que a gente está falando, mas isso aí não vai acontecer. Primeira notícia do CNN, isso já lá em 18/12/2024, tá? Split Payment da reforma tributária está em estágio avançado, diz a API apto ao CNN Talks, né? O API é o que está cuidando da reforma tributária, né? Um dos fiscais. Então, o mecanismo que segrega, ele já está em estágio avançado, já vem, algumas empresas já estão vendo a viabilidade, né, disso. Então, o governo, de fato, acredita que isso vai estar operando em 2027. Já está bem avançado essa tecnologia, tá? E essa é uma aposta forte do governo, por quê? Porque o governo fez mais ou menos uma estimativa de reduzir a sonegação em 300 bilhões, né, com esse sistema do split payment. E como está em estágio avançado, ele já vai entrar em fase inicial em 2026. Então, tem algumas empresas que já vão ser como teste, né, empresas normais, que já vão operar nesse modelo de split payment para ver como vai funcionar e também para o governo ver a capacidade de arrecadação. Então, 2026 já vai ser um teste, né? Empresas do Simples, e a maioria das empresas não vai estar nesse período ainda, né? Mas a partir de 2027, de acordo com a implementação do ambiente teste em 2026, 2027 já pretende estar implementando o split payment, que é mais uma forma de combate à sonegação, né? Além do crédito financeiro ampliado, enfim. E o que significa isso para as suas empresas, né? A sonegação, ela vai reduzir muito. Isso não é uma questão de futurologia, é uma questão evidenciada, porque isso, em outros países, quando funcionou, a sonegação ela diminuiu de fato, né? Então, com a sonegação diminuindo, né, toda empresa ela vai precisar controlar suas finanças, porque a partir desse sistema de pagamentos, teremos um impacto no fluxo de caixa. Porque o meu fluxo de caixa, eu vou ter antecipação de pagamento, meu capital de giro vai ter uma mudança também significativa, né? Porque a gente não vai mais circular com esse 28% de taxa S, trabalhando numa porcentagem máxima, né? Eu não vou mais poder estar circulando com esse dinheiro, né? Então, antes, como é que os tributos eram pagos? Existia um prazo de 30, 60, 90, e tinha até empresas que parcelavam esses tributos, né? Então, às vezes, faziam 100 vezes, 120 vezes. Isso é um fluxo de caixa, é um empréstimo que o governo está fazendo para as empresas, né? Porque tu não está pagando de fato aquilo ali. E tu não está pagando à vista, né? Então, isso é um impacto muito grande financeiro. É necessário ter esse controle, né? E outra, tem muitas empresas que a sua margem, né? A grande maioria das empresas, a sua margem é a sonegação. Então, imagina diminuir a sonegação, né? Dentro desse formato que o governo pretende implementar em cascata, né? Ele vai progredindo, né? Crédito financeiro, split payment. Então, isso é um impacto de negócio, né? Não um impacto somente tributário, mas um impacto financeiro de negócio muito grande, que é o que na verdade, é a maior preocupação hoje das empresas que vêm sendo, né, representantes de sindicatos, enfim, de empresários. A maior preocupação deles é essa, porque tem empresa que a margem dela significativa era a sonegação, né? Então, as empresas voltamos para o mesmo assunto, né? As empresas vão precisar de bons sistemas de gestão implantados, porque para acompanhar esse impacto financeiro, eu fazer isso hoje só na planilha é difícil, para eu ter esse controle todo, né, em relação ao que tem de crédito, o que tem de débito. Então, por isso a importância de ter um bom sistema financeiro. Então, a reforma, ela não é sobre pagamento de tributos, mas sim sobre margem e caixa. Então, o principal impacto da reforma é margem e caixa. O que a gente sempre apresenta isso aqui quando vai fazer o tamanho do que o mercado tem entendido do impacto, né? Porque são 60 anos sem uma mudança significativa
na reforma tributária. Então, necessidade de capital de giro, né? A carga tributária está lá na pontinha do iceberg, né? Então, necessidade de capital de giro, análise de preço dos fornecedores, revisão dos preços de venda, análise da margem que tem atual para ver se ela comporta mudanças significativas, implementação de ERP, né? Porque eu vou precisar ter sistemas integrados, porque se eu não tiver sistemas integrados, eu vou ter muito retrabalho, eu não vou ter ganho operacional, né? Não, eu vou ter informação também muito atrasada, então eu vou ter que ter uma implantação de controle financeiro profissional também, não dá mais para fazer na ponta da unha, porque eu posso perder margem, eu posso perder crédito, enfim. Ciclo de recebimento versus ciclo de pagamento, eu vou ter que começar a me familiarizar com isso, entender que o ciclo de pagamento e o ciclo de recebimento para o meu negócio, ele vai impactar, porque vão ter fornecedores que vão diminuir o ciclo, porque ele tinha prazo de pagamento no imposto, então ele não vai ter mais esse prazo, ele vai ter que pagar esse imposto já no ato, então vai diminuir também a necessidade, vai aumentar a necessidade de capital de giro e vai diminuir a capacidade de pagamento, né? Então, e de recebimento. Mudança regional, porque agora os benefícios fiscais que vão se extinguir, muitas empresas, o que elas faziam? Muitas empresas não iam por logística para um município ou para um estado, ela ia por benefícios fiscais, Zona Franca de Manaus, né? Tinha muitas empresas que se alojavam lá por benefício fiscal, mas logisticamente era terrível, né? Então, assim, isso é um impacto também, porque se o meu fornecedor estava em alguma localidade que o benefício fiscal era grande, isso vai impactar muito o meu fornecedor. Talvez ele saia daquela localidade e vai pensar mais em logística. E também a margem dele vai baixar, porque ele tinha benefícios fiscais, né? Então, isso tudo são impactos comerciais muito grandes. Isso vai influenciar muito toda uma cadeia. E, além disso, também tem a responsabilidade das máquinas de cartão e plataformas, né? Plataformas digitais e intermediadores de pagamento respondem solidariamente perante impostos não recolhidos de clientes. Na prática, a tendência é que as plataformas e empresas de cobrança exijam notas fiscais para realizar a cobrança financeira. E, além disso, a gente tem que prestar muita atenção nisso agora. Além das máquinas de cartão, a contabilidade incompleta pode gerar impostos e multas. Por quê? Na lei complementar, ela traz que a contabilidade, se ela não tiver fechada regular, se ela não tiver fechada de forma regular e completa e correta, o meu tributo vai ser pelo que a Receita apurar. Então, voltamos ao exemplo da nossa pessoa física, que hoje já a gente importa as informações tudo dentro do nosso imposto de renda, o contador vai lá e verificar o que teve mais de despesa, o que teve mais de receita. Se eu não tiver essa contabilidade completa, eu vou pagar mais tributo, porque eu não vou dizer para a Receita que aquela apuração dela está errada, porque a Receita não vai ter todas as minhas despesas corretas, se o meu financeiro está errado. Se ela for pelo meu extrato, né? Se ela for pelas informações que tem, pelas notas geradas, como é que uma despesa que às vezes não foi informada, que não está na Receita, se eu não contabilizei essa despesa, eu vou pagar o imposto a mais. Então, a contabilidade hoje que não fecha regular, hoje se vocês como empresa não mandam o extrato para as contabilidades, isso vai impactar significativamente com a reforma, porque a contabilidade não vai estar fechada de forma regular e no prazo. Isso vai ser um impacto gigantesco, porque o imposto ele vai ser gerado de forma indevida e vocês vão pagar provavelmente a maior. Então, isso é um outro impacto também, né? A importância. Então, como se preparar para a sua empresa de TL, né? O que a gente entende como jeito errado de se preparar é ficar parado, né? Isso é um jeito errado hoje para fazer, isso não vai mudar nada, a coisa só vai vir até nós e a gente não vai estar preparado para nada e vai passar por cima da gente, né? Então, colocar novos tributos sobre o preço atual, então se eu só adicionar os tributos sobre o meu preço atual, eu vou estar fazendo errado, porque eu não vou saber minha margem, eu não vou ser competitivo, porque eu não estou analisando os tipos de crédito, se eu só aplicar isso, eu não vou saber minha margem de contribuição, enfim. Analisar apenas a sua empresa e esquecer do impacto em cadeia, né? Volto a dizer,
Se a gente ficar olhando só para o nosso umbigo com a reforma tributária, a gente vai esquecer de um todo. Por isso que a gente tem que parar para pensar que a gente não é dono de um negócio, a gente é empresário. Como empresário, nós influenciamos determinadas ações. Nós influenciamos o nosso fornecedor, nós impactamos quem presta serviço para nós. Então, isso é muito importante para nós analisarmos o impacto que isso gera numa cadeia de todos os envolvidos na nossa empresa, né? Analisar também apenas o valor do tributo e esquecer dos impactos do negócio. Então, se eu ficar focando só no tributo, eu vou perder toda a oportunidade de mercado que a reforma vai tendo. Hoje nós temos aqui 61 pessoas, né? Hoje estamos aqui. E as outras pessoas que não sabem, não estão olhando, não estão analisando esse impacto de mercado. Imagina quando o fornecedor ligar para essa empresa de inspeção veicular, né? Olha só, é o seguinte, né? Eu vou ter que aumentar o preço, porque com a reforma eu já analisei que eu vou ter um aumento de custo significativo e eu vou precisar já começar a ter empréstimo, porque a partir de janeiro de 2027 vai me faltar caixa, e eu tinha impostos que eram todos parcelados, enfim. Então, isso não vai ser surpresa se eu estiver me preparando, né? Eu já vou estar analisando meus tipos de fornecedores. Então, o jeito errado de analisar é só focar no tributo, tá? Então, Guilherme, então qual é o método certo de fazer? O método certo que a gente entende para as empresas serem efetivas no mercado, analisar o preço de venda, refazer o preço de venda atual, retirando os tributos por dentro, então, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, né, que estão no modelo de Gross Up, que nada mais os impostos cobrados sem adicionar os novos tributos, né, IBS, CBS por fora. Então, antes cobrado, eu tinha o preço e eu já tinha o meu imposto embutido, agora eu vou ter que colocar ele por fora. Então, com o IBS e CBS eu tenho que entender isso, porque vai mudar esse meu jeito de precificar, né, de fazer meu preço de venda, eu não coloco mais ele por dentro. Preço de compra, eu tenho que simular a alteração dos preços de compra de cada fornecedor, com base no modelo anterior que a gente já havia apresentado. Então, assim, eu tenho que olhar os meus tipos de fornecedores, eu tenho que ver se vai ter alteração, eu tenho que saber o regime dele, para ver se pode alterar ou não. Eu já tenho que me antecipar, né? Eu tenho que entender o meu mercado. Eu tenho que olhar assim, tá? Então, se ele vai mudar o meu preço, eu já tenho que negociar com ele, né? Eu já tenho que começar a entender, eu já tenho que ver se o meu contrato com ele é de mais a longo prazo, né? Se eu consigo me proteger por um período sem aumento de preço. Meus aluguéis, né? Volto a dizer, não é só o fornecedor de materiais de insumo, enfim. Meus aluguéis, eu também tenho que ver se isso vai impactar. Se eu tenho um aluguel que é significativo, né? Eu tenho um galpão aí que eu pago mais de 10 mil reais. É um contrato de longo prazo, né? Ele prevê essa cláusula de alteração de tributos, ou ele só prevê a inflação, só prevê os índices inflacionários, né? Ou se eu também alugo, né? Eu tenho inspeção veicular, mas eu também tenho um aluguel que eu recebo, é um aluguel significativo. Eu tenho que entender que isso vai impactar o meu aluguel em 2027, né? 2027 eu já vou ter um impacto significativo no meu preço de aluguel. A tendência é que ele vá aumentar. Então, eu tenho que, na renovação de um contrato de aluguel, eu tenho que prever essa cláusula da reforma, né? E discutir isso com para quem que eu também pago aluguel, né? Então, obtenção de crédito, analisar quais serão os créditos tributários que terei direito na nova sistemática. Então, eu tenho que entender o que eu posso me creditar, como que é a minha empresa, isso dentro de um planejamento tributário. Eu tenho que analisar a nova apuração, realizar a apuração de débitos e créditos, chegando no valor de tributos a pagar. Então, hoje a Receita Federal ela já tem um programa disponível que a gente pode fazer a simulação dos impactos da reforma. Então, eu já posso começar a fazer essas simulações, né? Eu posso começar a entender, tá? Dentro do que eu tenho, dentro que eu já entendi os meus tipos de fornecedores, os tipos, eu entendo como que é o meu financeiro, né?
como eu tenho conhecimento do meu financeiro, o que eu posso gerar de crédito e débito, enfim. Então, já começar a fazer essas simulações, análise de impacto de negócio, então, sobre a perspectiva comercial e de resultados da empresa. Então, eu tenho que começar a impactar como negócio, tá? O meu fornecedor, né, ele está localizado em qual estado? Ele tem muito benefício fiscal? Se ele tem muito benefício fiscal, isso vai impactar o meu fornecedor? Ele vai repassar esse valor, né? Eu tenho que entender isso para ver se ele... Tá, olha só, em 2027 já vai ter um impacto em relação ao benefício fiscal. Como é que a gente vai fazer isso, né? Tá, beleza. Eu já analisei isso. Eu teria outra possibilidade de ter outro fornecedor, né? E esse fornecedor, ele está no meu estado? Ou ele está em algum estado que não tem benefício fiscal? Para ele não vai impactar? Então, eu estou dependente desse fornecedor? Se ele chegar em 2027 lá e me cobrar e repassar todo o custo da reforma, né? Eu consigo trocar de fornecedor? Então, e a troca de fornecedor, ela não é simples. A gente sabe que, às vezes, exige várias questões de adaptação, sistemas, né? Enfim, então tudo isso eu tenho que analisar. E um diagnóstico dos próximos passos, né? Um resumo geral de impactos e montagem de próximos passos. Então, eu tenho que diagnosticar todos esses impactos e eu tenho que traçar meus próximos passos antes que eu esteja fazendo isso ativamente e não reativamente, né? Porque se tudo isso vier até mim e eu ser reativo, talvez eu não tenha mais a possibilidade de reagir, né? Porque eu não tenho mais meios para isso. Então, trazendo esse ponto, né, do que a gente entende de método certo, eu vou trazer um resumo até agora do que a gente viu em relação à reforma, né? Então, nova formação de preço foi o primeiro pilar que a gente viu, né? Na pré-reforma, tributos por dentro, na pós-reforma, os tributos serão por fora. O que significa? Reprecificar produtos em nível nacional, tá? Alíquotas, então, na pré-reforma, elas eram variadas. Agora, a alíquota única com hipóteses de redução. Então, eu não tenho mais alíquotas variadas. Eu tenho, pós-reforma, uma alíquota única e, a partir daí, eu vou ter as reduções, né? Então, eu tenho que reprecificar também em nível nacional. Então, se eu tenho agora uma alíquota única, eu tendo uma alíquota única, as hipóteses de redução é o que vai ser mais importante para a empresa. Então, eu tenho que ver se eu vou me creditar ou não, se eu vou permanecer no Simples Nacional, se é vantagem para mim, mas eu também tenho que analisar se é vantagem para o meu cliente, enfim. Então, geração de débitos, né? Antes, a geração de débitos era individual. Cada empresa fazia isso de forma individual, agora é geral na pós-reforma. Então, isso aumentou a base de débitos. Então, aluguel e equipamentos, né? Como a gente havia trazido no bloco de ontem, né? Então, aumentou a base de débitos, incluindo aluguel e empréstimos. Então, isso é significativo, porque hoje é difícil quem não utiliza serviços de aluguel ou serviços de empréstimos, né? Então, isso também vai gerar um impacto no relacionamento e nas precificações. E a geração de crédito, que a gente também viu, na pré-reforma era sobre os insumos e revenda, né? Agora é um crédito amplo, é um crédito financeiro. Isso também impacta, né? Porque por ser crédito financeiro, como a gente viu, acaba que praticamente acaba com a sonegação, né? Para quem optar pelo split payment, então, a sonegação ela se torna, volta para aquela questão, né? Beleza, eu vou operar em dinheiro. Beleza, eu vou operar em dinheiro, mas aí eu não vou conseguir ter crédito, né? Então, tudo isso vai ter que ser analisado, né? Em relação ao combate de sonegação. Só que, se existe risco, também existe oportunidades, né? Então, conversando com todo o mercado, com participantes dessa reforma, quem participou, né? Uma empresa que a gente já participou de algum evento com eles, que é a Reut Consultoria, eles participaram efetivamente da reforma, né? Deram sugestões, enfim. Então, a gente discutiu muito isso em relação à mudança de mercado. Então, conversando com eles, a gente viu que tem muita oportunidade. Então, sair na frente da concorrência e se preparar de maneira mais assertiva. Então, lembra que a gente comentou do jeito errado? Se eu ficar parado,
eu deixar todas essas alterações vir até mim, eu não vou sair na frente, então eu vou perder mercado, né? Eu não vou, a coisa vai passar por cima de mim, ganhar eficiência operacional e de custo. Então eu tenho que entender que a eficiência operacional e de custo, se eu tiver mais do que o meu concorrente, eu vou ganhar mercado, porque eu vou ganhar preço, né? Então, se eu tenho eficiência operacional e de custo, eu consigo precificar melhor, né? Eu consigo, e isso não é uma coisa que eu não consigo copiar do meu concorrente. Isso é uma coisa que eu tenho que me preparar. Eu tenho que ter isso. Ou eu delego para pessoas que tenham essas funções, eu me preparo para isso, né? Como empresário, porque isso vai, de fato, ganhar mercado. Então, precificar corretamente, editar o mercado, né? Então, eu precificando corretamente, que tem aquela questão, né? Às vezes a gente acaba precificando, tudo bem que as ITLs têm alguns índices, né, que tem que ser respeitados, mas com a reforma isso tende a se remodelar, né? Mas eu me baseando pelo meu concorrente, eu não tenho o mesmo custo que o meu concorrente. Então, eu tenho que saber precificar corretamente. Isso vai me diferenciar no mercado. Saber meu ponto de equilíbrio, enfim, para eu poder saber quando que eu posso baixar ou não, né? Dialogar com clientes e fornecedores para rever preços. Então, isso são oportunidades que vão surgindo para quem vai se antecipando ao mercado. Então, esperar até 2026, ele não é uma opção, né? Porque aqui, ó, a gente está aqui, né, em 2025. Ali nesse cenário, 2026 é a fase 1, né, novas obrigações. Na fase 2 vai ter a troca de PIS e COFINS por CBS, né, que é em 2027, isso, troca do IPI pelo imposto seletivo. Em 2029 entra a fase 3, né, que é a fase do desespero, né, como diz alguns aí do mercado, porque daí vai ter a troca de ISS e de ICMS, né, pelo IBS, e aí vai atingir toda a base, né, então ICMS, ISS, enfim, isso aí acho que vai entrar o desespero de fato, né, então quem deixou para olhar lá só em 2029, aí já vai estar, aí já, enfim, aí vai estar desesperado mesmo, né, porque daí já vai ter trocado todos os impostos, enfim. Então, por que devo dar tanta atenção para isso hoje? Porque o período de análise de preparação, evitando o risco, né, e aproveitar as oportunidades competitivas que a reforma traz, a gente não vai ter tempo suficiente para fazer todas essas ações, né? Levantar os dados necessários, realizar as análises, né? Preparar e implementar o ERP, capacitar o time, porque eu vou ter que capacitar meu time também para ter relações com meus fornecedores. Eu vou ter que negociar com os fornecedores, isso não se faz de um dia para o outro, porque eu vou ter que estudar e ver o que eu tenho que implementar. Eu tenho que negociar com meus clientes, né? Eu tenho que entender, tá, olha só, tua empresa é do lucro real, certo? Minha empresa é do Simples Nacional. Eu não vou conseguir te passar crédito. Então, vamos fazer o seguinte, eu fiz um estudo aqui, talvez eu vou ter que mudar para o regime tal para poder te passar crédito, né? Mas, em compensação, eu consigo antecipar as parcelas, né? Eu fazer para ti em 30 fazer para ti em 90 dias, eu antecipo para 30 dias, melhoro o meu ciclo financeiro, mas automaticamente eu também vou estar te gerando crédito, né? Então, essa conversa não se faz de um dia para o outro, né? O meu cliente ele também vai ter que estudar o cenário dele, então... E outra questão, né? O cliente vai te olhar com outros olhos, né? Assim, pô, ele já está olhando isso aí, né? Cara, ninguém me orientou sobre isso aí, nem sabia. Vou atrás, deixa eu pegar a resposta aqui e depois eu te dou um retorno. Enfim, então isso deixa vocês mais bem preparados e às vezes o medo é mais falta de informação de fato do que a verdade, né? O que de fato vai acontecer. Então, preparar o meu caixa, então, volta a repetir ali. Se eu tirei a apresentação aqui. Tirou. Tirei sem querer aqui, estava finalizando já, peraí. Voltou? Voltou, né? Voltou. Tá.
Então, eu preciso preparar o meu caixa, né? E preparação de caixa, um dos exemplos que eu dei é a negociação com o cliente, né? A negociação com o cliente de prazo de pagamento, enfim, tudo isso já tem que começar a ser feito agora, porque em janeiro de 2027 ele já vai ter um impacto significativo, já a primeira fase, né? Então, enfim. Então, a gente precisa se mover agora, porque para organizar essa empresa, ela exige tempo, né? Então, eu espero que, com tudo que a gente trouxe, tá? Desses 3 módulos, uma coisa vocês possam fazer, que vocês já saiam com alguma decisão tomada, com alguma coisa que vocês possam fazer agora, né? Porque isso é muito importante. Saber, volto a repetir, saber a alíquota, saber o impacto do que vai gerar tributo, é uma informação, mas lembra daquele desenho que a gente botou que é só a ponta do iceberg, né? Então, essa reforma demorou 60 anos para ter. Ela vai mudar muito a relação com o mercado, tá? Ela vai trazer uma mudança significativa. Relacionamento com o governo, com o fim da sonegação. Então, se eu sou um bom pagador, o governo vem trabalhando também, tá? Isso também foi na live da CEPRO. Ela vem trabalhando que com a implementação dos tributos assistidos ali, né, que vai ter os créditos e débitos assistidos, vai começar a ter a questão da empresa do bom relacionamento com o governo. Então, o bom relacionamento com o governo ele vai me dar possibilidades de compensações mais rápidas, enfim. Então, isso vai mudar minha relação com o governo também, tá? Então, pensando nisso, tá, Guilherme? Mas isso aí, de fato, é um impacto para nós, né? E eu vi que eu vou ter muitas ações. Então, um ponto que eu quero trazer para vocês vocês vão precisar ter uma contabilidade consultiva, tá? Por que eu quero trazer isso? Quando nos chamaram, né, ali a Adriana, principalmente o Luiz, que é um cliente nosso, e a gente agradece muito porque ele, de fato, é um exemplo de empresário, assim, porque ele, de fato, ele coloca as coisas em ações, ele se prepara, né, e isso nos deixa muito motivado a gerar resultado também para essas empresas. E o que eu quero trazer para vocês também é que vocês não estão sozinhos, né, isso, nós temos, hoje com os nossos clientes, nós ajudamos a fazer esse planejamento tributário, nós fazemos essas análises financeiras, nós estudamos os fornecedores, nós analisamos os tipos de clientes e a gente cria cenários, né, a partir daí. Então, a gente pega as informações das empresas, então a gente tem hoje esse serviço de planejamento tributário, tá? Nós vimos hoje, como que a empresa está hoje e como que ela pode ficar com a reforma. Então, a gente faz essa análise de forma individual para as empresas, e vimos como que está a precificação da empresa, como que hoje está a questão, o controle financeiro da empresa, né? Vimos se há necessidade, de fato, de sistema financeiro, e não necessariamente fazer a contabilidade da empresa, mas fazer o planejamento de fato para a reforma, né? Então, é bacana que acho que muitos têm a sua contabilidade de confiança, isso é importante, mas o que eu quero trazer aqui é que a gente pode ser um parceiro também da contabilidade, né? A gente pode fazer um planejamento em conjunto, nós podemos analisar os produtos, ver os pontos de contato das empresas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar o QR Code aqui para todo mundo entrar em contato conosco, se precisar, a gente está à disposição. Primeiro, a gente vê se tem a viabilidade para fazer o planejamento, às vezes não, né? A gente olha, analisando, se tu tem fornecedores que é do Simples, clientes que são do Simples, olha, eu acho que impacto para ti agora não há necessidade, né? Não, peraí, se tu já tem isso, cabe fazer um estudo mais individual aqui, né? Ver os impactos, o que vai mudar, o que já dá para... O que tu tens que fazer com o fornecedor, né? O que tu já pode estar conversando. Então, a gente monta um plano de ação, né? Para essas empresas. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês em relação
aos impactos de fato que podem acontecer, tá? Com as empresas, os seis pilares, e volto a repetir, isso não foi tirado da nossa cabeça, isso foi discutido, foi dialogado, né? Então, isso foi trazido a várias mãos, né? Então, agradeço de coração. O QR Code depois eu vou deixar de novo ali, depois nas perguntas, tá? Eu vou passar agora, o Bruno vai estar... Porque eu lembro que durante a conversa ali nos 2 dias anteriores, tinha muito essa dúvida, tá, na prática, como que muda o meu tributo aqui, como é que vai ser a alteração? Então, eu conversei com o Bruno, eu falei assim, Bruno, eu acho que a minha missão de trazer a visão estratégica, eu vou finalizar ela, vou trazer para eles, mas, como eu disse lá no começo, hoje o Bruno, ele é o que implementa toda essa parte operacional da nossa empresa em termos de eficiência tributária, eficiência fiscal, faz toda essa análise prática e eu faço mais análise estratégica das empresas. Então, ele vai trazer esse exemplo prático, ele vai explicar de forma mais sistemática e vai ficar à disposição para tirar essas dúvidas, que eu vi que tinha bastante essa dúvida mais prática ali da forma de apuração, se eu posso ter isso de crédito ou não, enfim. Então, como isso, eu acho que achamos bem importante trazer o Bruno para isso, porque ele é extremamente competente para isso e ele já está desde de janeiro aí já fazendo essas implementações, enfim, a gente está separando os clientes por setores para poder ser de forma efetiva, tá? O Luiz até acho que não estava na hora que eu comentei dele, mas, Luiz, eu agradeci aqui e falei que hoje é um exemplo do que a gente pensa do que tem que fazer aqui de forma prática, objetiva, ser eficiente dentro do mercado. Então, eu vou passar a palavra para o Bruno, e aí depois o Bruno vai ficar aí, acho que, Daniel, a gente alinhou ali uns 15 minutos a 20 minutos para perguntas e respostas para a gente finalizar, né? Isso então, mesmo. Tá, então... As pessoas podem ir colocando as perguntas aí no chat. Se a gente tiver tempo, a gente abre os microfones, inclusive, tá? No chat até tem uma questão da Beatriz aqui, que ela pergunta onde que se encontra a sistemática na Receita Federal em que conseguimos simular geração de crédito e débito. Não sei se existe isso, né? Mas é uma questão que ela colocou aí. Eu não sei se ele já está rodando. Eu acho que já está rodando, tá? Mas se eu não me engano, tá lá no site da Receita Federal. Eu posso botar depois o link aqui. Porque, perfeito. Deixa eu só olhar aqui para ver se está. Não, o da Receita já está válido, tá? Ele já está rodando. Eu posso botar ali o link depois para fazer com o simulador ali da Receita, tá? Eu acabei de ver aqui que está na página ali. Esse simulador da Receita, ele já está funcionando, já está operando, já dá para fazer algumas simulações por ali, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Bruno, e aí ele vai dar um exemplo prático de uma ITL, tá bom? Bem-vindo, Bruno. Olá, Daniel, a todos, boa tarde, me chamo Bruno, eu sou aqui sócio da Concos Contabilidade e Consultoria, e fico responsável pela parte operacional. Então, simulações, planejamento e execução de cálculos relacionados à reforma tributária e também a operação dos tributos atuais, eu fico responsável dentro do escritório. Então, a gente vem neste ano em um ritmo de simulações, de planejamento, e já temos várias informações que são muito relevantes para a prática, a efetividade, a operação. E aqui eu quis trazer um exemplo para vocês, que, já trazendo um ponto de como que funciona a simulação, ela é muito particular, né? Então, uma simulação tributária, um planejamento, ele é individual por empresa. Por quê? Porque cada item, cada situação, cada região, ele te traz diferentes premissas, e isso altera o cálculo, altera o planejamento, altera o cenário. O que a gente buscou trazer aqui? Um exemplo que talvez atenda uma parte do público relacionado à inspeção veicular e que possa nos dar uma ideia, uma base de mudança de custo, de aumento de impostos e de diferença do regime atual para o novo regime, tá? Mas a gente sempre recomenda que isso seja feito de forma particular para cada negócio, em virtude das particularidades, enfim,
tá? Então, só trazendo essa condição, o que a gente simulou? Simulamos uma empresa de inspeção regular que tem um faturamento mensal de R$50 mil, tá? Então, nesse faturamento mensal, ela tem alguns custos relacionados à operação. Primeiro, folha de pagamento, R$22 mil, Prolabore, R$3 mil, aluguel, R$1.500, energia, R$1.000. Então, esses foram os valores que a gente simulou de custos para este exemplo. E nas demais despesas, consideramos uma despesa com marketing, consideramos um material de consumo, licenças, taxas, que a gente sabe que no ramo de vocês isso é muito comum, pagamento de órgãos governamentais, enfim, e também demais serviços em geral, que a gente sabe que a gama de despesas de uma empresa ela é muito ampla, né? Então, a gente trouxe aqui uma categoria final para unir algumas demais despesas, todos os serviços, manutenções, enfim, e demais despesas da empresa. Neste cenário, o que nós temos atualmente? Essa empresa sendo tributada pelo Simples Nacional, a gente fez aqui uma DRE resumida para a gente comparar o resultado atual com o que a gente teria depois da reforma tributária. Então, uma empresa do Simples Nacional, nesse faturamento de 50 mil por mês, ela fatura 600 mil no ano. Isso, dentro do Simples, ela paga na casa entre 10% a 11% de impostos, ou seja, no ano, isso daria valores aproximados de 63 mil reais. Depois, em termos de custo, a gente considerou 330 mil no ano, que seria aqueles custos que a gente apresentou anteriormente, com folha e com os demais custos relacionados. E depois a gente tem demais despesas da operação, que chegaria na casa anual de 126 mil reais. Ou seja, essa empresa, ela estaria tendo um lucro líquido anual de cerca de 80 mil reais. Isso traria para a gente uma margem de lucro na casa de 13%. Essa empresa do Simples Nacional, vamos supor que ela tenha como cliente, a gente sabe que no ramo de vocês isso acaba sendo um pouco dividido, mas que ela tenha clientes pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Essas empresas, provavelmente, elas vão exigir que os seus fornecedores, prestadores de serviço, eles estejam no regime regular do novo regime de tributação, ou seja, de IBS-CBS. E para estarem nesse novo regime, essa empresa do Simples vai ter que migrar. Ela pode se manter no Simples, mas pagar esses novos impostos de uma forma do regime regular. E foi isso que a gente simulou, porque imaginamos que possa ser o cenário de boa parte dos empresários aqui. Então, o que a gente tem de simulação? Uma empresa que ela consiga fazer essa sua reprecificação de serviços, ou seja, considerando que paga impostos atualmente, retirando esses impostos, fazendo o cálculo com os novos impostos, e conseguindo repassar isso no seu preço do seu serviço, o faturamento anual, ele ficaria na casa de 723 mil reais. Tá? Isso repassando todos os novos custos da reforma nesse cenário que a gente está trabalhando do exemplo. Então, para fins de tributos sobre consumo, ela teria o Simples Nacional com os impostos antigos, ou seja, ela ficaria num regime híbrido, paga alguns impostos no Simples e paga os novos impostos pelo regime regular. Então, isso geraria de custo de impostos na casa de 20%, tá? Já somando ambos os regimes. Depois, a gente chega nos custos, considerando que o aluguel ele vai ser reajustado em virtude dos novos tributos, a gente chegaria um custo atual de 330 mil ano para 333, tá? Na casa de 1% de correção de custo. Tá? Depois, nas despesas, considerando que a gente tinha no exemplo de serviços, marketing, e ali a gente tem também contabilidade, enfim, toda a gama de despesas da empresa, considerando que esses fornecedores eles vão também fazer a sua reprecificação para os novos impostos, a gente aumentaria essas despesas de 126 mil para 138 mil. Tá? Então, tudo isso a gente está considerando que essa empresa ela vai conseguir recalcular todo o seu preço de venda, vai conseguir repassar esse preço para o consumidor,
vai também, os seus fornecedores vão fazer a precificação da forma correta dos novos impostos. Considerando todo esse cenário, a gente chegaria de um novo lucro líquido até um pouco maior que o atual, que ficaria na casa de R$103 mil ano. Isso em virtude da assertividade desse preço, que ela está conseguindo repassar 100% desses novos impostos. Isso geraria um aumento de lucro mensal na casa de R$8.500 e um impacto anual na casa dos R$103 mil. Então, esse foi um exemplo que a gente trouxe, entendendo que seria um dos principais que atenderia a necessidade dos empresários que hoje aqui estão, sendo do Simples Nacional, nessa faixa de faturamento, né? E a gente também simulou se essa empresa, no mesmo cenário, conseguisse repassar apenas 50% do seu novo custo tributário. Então, o mesmo faturamento que hoje seria de R$600 mil ano, agora, repassando 50% do novo custo tributário, ele chegaria a R$661 mil. Considerando os novos impostos, os reajustes de custos e despesas, a gente vê que a lucratividade dessa empresa reduziria consideravelmente, ou seja, dos atuais 80 mil de lucro líquido anual, cairia para cerca de 44.700 esse lucro. Isso porque ela não conseguiu repassar no seu preço de venda esses novos impostos e ela acaba tendo que absorver os novos custos com o seu próprio fluxo de caixa, não conseguindo repassar isso para o seu cliente. Tá? Então, aqui a gente vê uma redução de lucro mensal de quase R$3 mil e uma redução de lucro anual na casa de R$44 mil. Tá? Então, como vocês acreditam que agora tenham percebido um pouco melhor na prática, como cada item, cada ponto, cada despesa, cada situação, ela impacta no planejamento, né? Pode alterar tanto para mais vantajoso quanto para mais oneroso. O que a gente poderia ter de variável aqui? Os fornecedores, o meu aluguel, o meu prestador de serviço, ele não fazer a reprecificação correta, ou ele não gerar, ou seja, ele se manter no Simples Nacional atual e não me gerar crédito, né? Então, cada item deste vai impactar no cálculo, por isso que esse planejamento ele acaba sendo muito particular, tá? Então, esses são os dois exemplos que a gente trouxe para vocês terem essa visão, né, de quanto que mudaria de custo se a gente conseguisse repassar todo esse preço para o consumidor, ou conseguindo repassar apenas 50%. Tá? E diante desse cenário, a gente também se coloca à disposição, como o Guilherme comentou, para estar fazendo um estudo mais detalhado para determinadas empresas, para quem tiver interesse, a gente fazer esse levantamento, esse estudo de fornecedores, esse planejamento de cálculos e projeção da reforma. Diante das informações aqui um pouquinho mais práticas, agora eu até deixo em aberto para o pessoal, Daniel, quem tiver uma dúvida mais prática sobre a simulação ou alguma situação aqui relacionada à reforma e mudanças, a gente pode estar conversando agora nesse espaço. Ô, Daniel, só uma observação, eu deixei ali já o link da calculadora para o regime ali, o piloto, né? Tá ali no chat, tá bom? Ótimo. Tá respondido então aí, Beatriz, né, a sua questão aí. Gente, o que eu falaria aqui para vocês aqui, né, antes de qualquer coisa? Procurem os contadores, vejam com a sua contabilidade, façam planejamento, né, porque essas questões aí, essas pressões que a gente tem de preço, a gente tem que pensar muito bem aí como que vai ser repassado ou não, né, para o cliente, né? Tem que pensar muito bem. Nada melhor do que começar a fazer agora, como sugeriu aí o Guilherme. A Adriana, ela está abrindo a fila aí. Quem quiser falar alguma coisa, por favor, levante a mão ou coloque essa dúvida aí no chat, para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro. De antemão, Guilherme e Bruno, eu agradeço demais os conhecimentos que vocês passaram. Tá? Com certeza vai ser muito útil e gerou uma pulguinha atrás da orelha da turma aí. Tá bom? Obrigado. Adriana. Bruno, você foi, assim, o craque, né? O Guilherme é maravilhoso. O Guilherme deixou a bola, assim,
preparada para Bruno chutar para o gol. E eu quero lembrar aqui que nós tivemos uma conversa quando a gente foi montar todo esse processo, né? Eu, Bruno, Fernanda, Guilherme, e a gente deixou uma informação que eu acho que ela é muito preciosa para tudo que vocês apresentaram aqui. Majoritariamente, as empresas de inspeção veicular, as ITLs, elas são pequenas, são empresas que rodam com todo mundo, jogando em todas as posições. Ela precisa ser enxuta. Os nossos custos são altos, então as empresas elas precisam ser enxutas. Eu tive uma observação de tudo que foi apresentado, que quanto menor a nossa estrutura e desorganizado é o nosso segmento, não só o segmento de negócio, mas o segmento de uma forma interna, empresário de uma forma interna, amadorista ainda na sua operação, maior vai ser o impacto disso para a gente. Mais caro o nosso negócio vai ficar. Menos a gente vai andar, mais rápido a gente perde a pouca capilaridade que a gente tem, porque as empresas não vão conseguir se manter de pé. E para a gente que arrasta anos e anos, vive o prejuízo hoje, amanhã um lucro, depois de amanhã o que ganhou, guarda para pagar um prejuízo, com a nova reforma, essas possibilidades elas vão deixar de existir. Então, assim, eu queria até, Bruno, que você deixasse assim, para a gente muito claro o impacto disso na gente que é pequeno. Porque a gente não vai conseguir, né, gente, fazer essa conta aí diária sem um bom suporte. Então, só para deixar claro para a gente esse impacto. Adriana, perfeito, entendi a tua colocação, sim. A gente, considerando uma empresa de pequeno porte, do ramo de inspeção veicular, o que vai ser o ponto, assim, digamos, crucial para custo tributário é a avaliação dos clientes em que essa empresa presta serviço. Se uma empresa ela presta serviço só para pessoas físicas, ela conseguiria se manter no regime atual do Simples Nacional, da mesma forma, e não teria grandes impactos no seu tributo pago. Ela teria impactos, talvez, no seu custo, por exemplo, um aluguel que é reajustado, um prestador de serviço que reajusta. Tá? Mas uma empresa que ela presta serviços para a pessoa jurídica, provavelmente esse cliente vai necessitar de créditos tributários, ou seja, ele vai exigir que a empresa ela faça essa adequação para o novo regime. E isso a gente está falando de provavelmente um aumento de custo tributário. Tá? Em todas as simulações que a gente faz, o que a gente tem em cenário? Empresas do ramo de serviço, em geral, têm aumento de custo tributário, aumento em carga de impostos. Alguns ramos da indústria conseguem reduzir a sua carga, comércio também, mas serviço, 99% é aumento de carga. Então, diante de uma empresa de pequeno porte, tenha como clientes pessoas jurídicas, ela vai ser impactada, muito impactada pelo novo regime, e provavelmente o custo tributário tende aí a crescer na casa de, em alguns casos, 60%, em alguns casos, 40%, variando de acordo com a situação, como a gente comentou. Cada caso é um caso, onde que ela vai conseguir crédito dos seus fornecedores, das suas despesas, e então a gente vê que ramo de serviços, em geral, tende a ter um acréscimo de carga tributária, tá? Muito obrigada, viu, Bruno? Então, a gente vai ter uma distinção aí, né? Até deixei no chat, para gente que faz SV e que majoritariamente o nosso cliente é a pessoa física, diferentemente para quem faz o produto perigoso e que majoritariamente tem o cliente que é pessoa jurídica, né? Olha só, é interessante isso que você falou, né, Adriana?
Ou seja, isso reforça a necessidade que foi falada lá pelo Guilherme no início, né, desse mini curso, segunda-feira, que é muito importante fazer o planejamento, fazer as simulações, né? A Mariângela colocou aqui uma afirmação, Bruno, ver se você concorda ou não. É correto afirmar que, sem repassar o aumento do tributo em 100% para o preço, a diminuição da margem de lucro será certa, seja simples nacional ou não? Sim. Sim. Porque o custo ele vai aumentar. Então, o custo aumentando, se eu não repasso isso para o meu preço de venda, vai consumir a minha margem de lucro, tá? Então, ou seja, colocar na ponta do lápis, né? Tem que fazer planilha. Tem que fazer planilha, tem que estudar, exatamente. Fazer um planejamento já antecipado, porque esse repasse de preços, a gente entende que não é de uma hora para outra, não posso chegar lá em 2027 e agora o meu serviço aumentou em 50%, 60%. A absorção do mercado não funciona dessa forma, então quem fizer de uma forma escalonada, planejada, tende a conseguir se estruturar melhor, a conseguir repassar isso. Mas a pergunta da Mariângela é sim, tá? Quem não repassar no preço, como vai ter um aumento de custo, isso vai consumir margem de lucro. E aí vem a complementação do Guilherme Andrade, aqui perfeita, que os mais afetados vão ser as empresas que hoje só sobrevivem com sonegação. Aquele que a margem, ela é a mesma coisa do que ele sonega, né? Interessante isso aí. Tem que ficar esperto, né, Bruno? Exatamente. Por exemplo, no exemplo que nós trouxemos, se a gente tem um cliente que a alíquota de imposto dele estaria na casa de 11%. Se ele vem sonegando, ou seja, esse 11% que ele pagaria, ele não vem pagando, né? Acaba ficando no fluxo de caixa, no capital da empresa. E a margem final é na casa de 15%, se eu começar a pagar tributo, eu vou consumir aí quase toda ela. Então, isso tem um impacto brutal, significativo na operação da empresa. Pode fazer até, em alguns casos, se tornar inviável a própria operação, né? Então, por isso, claro que se faz muito necessário esse estudo, esse planejamento, essa adequação com o máximo de antecedência. Deixa eu só complementar, Daniel, porque só trazendo daí a visão estratégica disso aí, tá? Para não ser uma questão para a gente não abarcar só isso e entender que isso também a gente pode usar como oportunidade, tá? Que é o que eu quero que também os empresários saiam daqui pensando isso. Ok, vai aumentar no meu custo, mas vai aumentar o custo do meu concorrente, certo? Então, assim, a maioria, a Adriana já trouxe esse cenário, a maioria às vezes não faz esses controles financeiros corretos, não faz a análise correta, enfim, beleza, ok. Mas e se eu começar a ser diferente? Se eu começar a me preparar mais, né? Vamos supor que meu concorrente não está fazendo agora essa live, ele não está se preparando, ele não está vendo o tipo de custo, aumento de custo, ele vai chegar lá em janeiro, vai vir o custo para ele e ele vai aumentar. Mas ele não sabe por que está aumentando. Então, entende que, olha só, eu consigo te cobrar tanto, vai lá, relacionamento com o cliente, né? Eu consigo te cobrar tanto porque eu já antecipei algum fluxo de caixa. Enfim, eu fui assertivo nisso porque eu já pensei, eu estou pensando nisso desde hoje, né? Eu vou automaticamente aumentar minha base de clientes e aumentar meu faturamento. Eu tenho que focar no crescimento. Eu tenho que entender assim, tá, aumentei o custo. Como é que eu faço para tirar, para isso não impactar tanto a mim? Eu tenho que mudar a minha visão do negócio e usar isso como oportunidade, porque o meu concorrente não está olhando. Então, eu quero trazer isso porque eu quero que a gente não fique só pensando no malefício da coisa. Porque, sim, vai aumentar tributo, mas vai aumentar para o meu concorrente também. Então, pensar assim, eu tenho que mudar a minha visão estratégica do negócio. Eu tenho que pensar mais estrategicamente. Tá? O Euclides até colocou aqui questão da inflação que vai aumentar, pode ser, mas aí, enfim, é um problema muito complexo e a gente não pode nem debater isso hoje, não, né? Isso aí o governo vai ter que se virar, porque provavelmente quem não se prepara vai aumentar o preço, sim, né? Mas, enfim, é um negócio que vai ser complicado, eu espero, e muito provavelmente, né, os especialistas aí, eles já pensaram em como que eles vão lidar com essa questão aí, né, fiscal, essa fiscal aí,
essa questão aí financeira, né? Bem, o Renato levantou a mão. Pode falar, Renato. Pode abrir o microfone, por favor. Nós temos até que horário aí, Guilherme e Bruno? Podemos considerar aí o corte. Eu tenho até 5h15. Não sei o Bruno como é que tá de... 5h15. Vamos colocar então aí 5h15. Nós temos aí pouco menos aí de 10 minutos para debater os pontos. Vamos lá, Renato, por favor. Eu queria comentar ali a planilha que foi o Bruno, né, que apresentou, considerando uma empresa no Simples, que fatura 600 mil, e a outra que não está no Simples, que aí ela tem que faturar 20% mais, certo? Para ter um lucro parecido, né? Para o meu cliente, que é uma transportadora, por exemplo, o custo da inspeção veicular no negócio dele é bem pequeno, tá? O crédito que ele vai ter, no caso de eu não estar no Simples, eu acho que é muito menor do que a diferença de 20% do preço. Então, não seria melhor manter no Simples? O Renato, sim, bem pertinente a tua questão, tá? Só trazendo um ponto aqui sobre o exemplo, na verdade, a gente imaginou a mesma empresa, né? A mesma empresa com a mesma estrutura, mas fazendo essa migração com a reforma tributária, ela se mantendo no Simples, mas utilizando o novo modelo de tributação pela modalidade regular. Então, é a mesma empresa fazendo uma adequação. Pensando na questão do teu cliente, ele adquirindo o seu serviço, o que ele vai avaliar? Bom, estou adquirindo da sua empresa que é do Simples Nacional, se manteve como é hoje. Ela não está me gerando créditos. Se eu adquirir o serviço de outra empresa que não seja do regime do Simples, ou seja, já esteja no modelo regular, ela vai me gerar crédito tributário, ou seja, ela vai me dar benefício. Então, ele vai avaliar o seguinte: para que eu mantenha o serviço com a sua empresa, provavelmente ele vai te pedir uma redução de impostos. Porque, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu preciso que tu me cobre pelo menos o que eu estou deixando de me creditar de impostos, por exemplo, na casa de 20% a 25%, a gente vê nos estudos. Então, adquirir o serviço de uma empresa do Simples, ele acaba tendo que ser um preço menor, porque ele não está me gerando nenhum crédito nem tributário, frente a eu adquirir esse serviço de uma outra empresa que esteja no regime normal. Não sei se ficou claro com a tua dúvida. Mais ou menos, mas eu digo assim, imagine que aqueles exemplos sejam duas empresas concorrentes. Uma ficou no Simples e a outra optou pelo novo imposto, né? Para o meu cliente, qual é a diferença? Se ele tem um desconto de 20%, se ele tem um preço 20% maior. Não, um é 20% maior que o outro, né? Será que faz diferença para o cliente isso? Vamos dizer, esses 20% não é melhor ele ter desconto? Então, exatamente. Digamos que as duas empresas ofereçam serviço pelo mesmo preço. Ele vai optar por aquela empresa em que não é do Simples Nacional, porque ele vai pagar o mesmo valor, mas ainda vai estar recuperando, tendo de crédito tributário, uma parte disso. Então, ele vai ter um retorno dentro daquele valor que ele pagou. Se ele paga o mesmo valor para a empresa do Simples, ele não vai ter nenhum retorno futuro. Ele vai ser só o custo mesmo. Então, ele vai observar que, para ele comprar dessa empresa do Simples Nacional, ele vai provavelmente te pedir uma redução no preço do serviço, para compensar o crédito que ele não está podendo absorver. Ele não está se aproveitando desse crédito tributário que ele teria no concorrente que não é do Simples, tá? Então, se ambos tiverem o mesmo preço, ele vai optar pelo concorrente que não é do Simples, porque ele tem benefício. Agora,
para adquirir do Simples, ele vai provavelmente pedir um desconto, reduzir, vai provavelmente pedir para pagar menos, porque não vai ter nenhum benefício com aquele valor, ele vai ser só o custo direto. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, temos aí mais alguma questão? Temos mais algum assunto para colocar? Estamos chegando aqui ao final. A Lucimara, ela corrobora aí com esse raciocínio, né? O Luiz agradece aí a disponibilidade, dá os parabéns pelo conteúdo. Ninguém mais? Considerações finais, então. Nosso Guilherme, pessoal é Fabiano. muito tímido, né? Talvez eles tenham tido aí um impacto agora nesse finalzinho, e aí eles emudeceram. Mas eu acho que já cabe aqui as nossas considerações, eu vou deixar a palavra aí com o Guilherme e Bruno, depois a gente fecha esse curso, que para mim foi fantástico, tá? Foi mini, mas ele foi gigante aqui para a gente. Eu vou deixar a palavra com vocês e depois a gente finaliza. Tá. Agradecer primeiramente o convite, a confiança, mais uma vez a vocês pela organização, né? A gente, como eu volto a dizer, a gente não tem a pretensão de fazer com que o empresário entenda sobre a reforma, mas a gente quer que saia daqui pelo menos com alguma ação, com alguma, nem que seja uma reflexão de fato, como falar, estou impactado porque eu achei que não ia ser assim. E outra coisa, a gente sempre quer trazer nunca, como é que diz? Sempre pensar que em toda chuva alguém vendendo um guarda-chuva, né? Então, assim, não ter essa visão pessimista da coisa. Porque, volto a repetir, os nossos clientes, pelo menos, a gente trabalha diariamente para que eles ganhem mercado com isso e não percam o mercado, porque todos vão ser impactados. A diferença está como eu vou reagir a isso, como que eu vou agir a isso, não ser reativo a isso. Então, é isso que a gente quer trazer, esse otimismo e também realismo da coisa. E entender assim, olha, o que eu posso fazer com isso? Qual é a ação que eu posso fazer, né, em relação a isso? Então, não trazer uma questão num cenário que, assim, meu Deus, isso tudo vai vir, vai piorar o meu negócio. Não, eu quero que vocês saiam pensando assim. Então, assim, eu não tenho a pretensão de achar que a gente vai, passamos algo e vai ser milagroso. Mas eu quero sair aqui com um mínimo com um coração contente de que alguma ação vai ser feita, né? Alguma questão, nem que eu mais ou menos estou começando a entender o impacto total da reforma, eu vou estar um pouquinho mais antenado quando o meu fornecedor estiver vendendo para mim, eu vou olhar o meu contrato de aluguel. Então, alguma coisinha eu vou fazer. Nem que eu chegue em casa e dialogue com a minha esposa, com o meu marido, né? Assim, meu Deus, amor, essa reforma eu achei que era só uma mudançazinha ali, dando uma alíquotazinha. Enfim, então, trazer para esses cenários. Eu sei que as pessoas que estão aqui é porque elas são comprometidas, elas não estão aqui porque não são. Porque poderiam estar fazendo outra coisa, né? Poderiam estar, enfim, vendo televisão, poderia estar mexendo na internet, enfim, fazendo coisas que não sejam produtivas. E vocês estão aqui, né? Estão aqui tentando aprender, né? Pedir desculpa se talvez eu não trouxe tudo que, às vezes, a expectativa de vocês, mas a gente se esforçou muito para trazer isso aqui, e isso que a gente trouxe para vocês é o que a gente faz com os nossos clientes. Então, a gente faz também para quem paga para nós, então isso é uma entrega de coração, tá? Então, de coração. E espero poder a gente ter contribuído com algo, e esse bônus que eu trouxe do Bruno é de fato porque é uma pessoa que eu confio muito, talvez a gente não, numa outra oportunidade, ele pode estar apresentando também hoje como que é a prática, como está sendo feito no dia a dia, enfim, tá? Mas agradecer mais uma vez o convite de vocês, e parabéns para também você estar disponibilizando o tempo de vocês, você está escutando a gente aí também, né? E eu aprendi muito, né, também, porque às vezes a gente não vê, eu tenho várias pessoas de outros estados, né, e às vezes a gente vê uma realidade
e a gente conhecendo também um pouquinho de como as outras empresas, que a Adriana trouxe os dados da empresa, a gente começa a entender também a realidade das ITLs, né? Tinha algumas nomenclaturas que vocês trouxeram que eu confesso que algumas coisas eu não sabia, né? Então, assim, pô, bacana, não sabia que tem isso aqui para ITL, enfim. Então, acabou me agregando também a algo, né? E também o ato de se preparar, a gente vê que pode melhorar, né? Então, obrigado mais uma vez. E o QR Code aqui, se alguém quiser conversar conosco, tirar alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa estar ajudando, é para isso que a gente está aqui, né? A gente não está para ser servido, a gente está para servir. Então, se vocês quiserem, a gente está à disposição, a gente tem toda a nossa equipe aqui. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu deixo a palavra se o Bruno quer finalizar com alguma questão. Aqui de minha parte, eu só reforço o que o Guilherme trouxe aqui para todos. A gente se esforçou para trazer para vocês aquilo que a gente tem visto na prática, aquilo que a gente tem se debruçado, tem planejado, tem estudado, enfim, para que isso pudesse trazer, contribuir de alguma forma na realidade de cada um aqui. Entender não só a parte prática, mas também a mudança em geral, o entendimento do que precisa ser estruturado, de planejar com antecedência, enfim, a gente buscou aqui contribuir com um pouco sobre isso, explicar um pouquinho da reforma, e também agradeço o convite da própria Adriana, a Fernanda também, o Daniel, o pessoal da equipe que estruturou esse evento, ao Luiz, nosso cliente e amigo aqui que fez a indicação para fazer esse conteúdo. E, de nossa parte, a gente agradece e se coloca à disposição também para contribuir com alguma informação, com alguma situação, para quem tiver a necessidade, o interesse, a gente segue à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, Guilherme, excelente conteúdo. Eu acho que serviu, né? É só olhar o chat e ver que as pessoas, elas estão interessadas, elas gostaram aí, atingiu o objetivo, né? Então, agora se preparar, agora é correr atrás, né? A coisa está posta e agora é se adequar. Não tem outra solução, não. Da minha parte aqui também, gente, eu agradeço vocês, né? Vocês foram fantásticos desde o primeiro contato, passaram para a gente uma segurança sem igual, e isso é o reflexo da apresentação de vocês. Então, quero agradecer cada um que teve a disponibilidade, que esteve, quem se frustrou e na metade do caminho conseguiu entender, absorver o conteúdo que a gente tinha aqui para passar, para aprender. A máxima no nosso negócio é: do limão fazer uma limonada. Há 27 anos a gente aplica isso. Criar a nossa limonada. Então, aqui a gente está com esse limoeiro todo aberto, né? A gente agora, quanto FENIV, nós temos que nos estruturar para ajudar o nosso segmento de negócio, entender o que a gente está por vir, entender aquilo que pode acontecer conosco, estruturar o nosso segmento e dar apoio para que as empresas consigam aí passar por esse turbilhão de coisa, técnica, administrativa, tributária, colocar pessoas capacitadas para continuar fazendo esse negócio. Então, gente, muito obrigada. Eu me despeço aqui. Sandro está com a palavra e, no mais, obrigada mesmo. Boa tarde aí, geral, né? Eu queria fazer uma pirina com o Guilherme e com o Bruno aí, e algumas dúvidas. Com essa nova tributação, eles vão envolver muitos bancos para poder estar fazendo essa cobrança dos impostos, né? E aí, o grande lance tudo que eu receber na minha conta vai ter tributação? O banco vai fazer esse papel? Exemplo, passei uma inspeção no cartão. Na hora de receber, a empresa de cartão já vai fazer essa divisão? Vai me pagar menos o imposto? Dependente de eu tirar a nota ou não, de eu gerar o crédito ou não? O Sandro,
A expectativa e a intenção do governo é justamente essa, tá? Que realizou uma transação no banco, um PIX, um pagamento, a própria instituição financeira já faça essa separação, então o valor que seria destinado ao imposto, ele nem entra na conta da empresa, ele já vai direto para a conta do governo, tá? Isso justamente para atacar e buscar reduzir a sonegação. Essa situação, ela depende, claro, de uma tecnologia, com uma integração de bancos, Receita Federal, muito robusta, né? Então, nós temos, assim, acompanhado e a gente vê muito otimismo por parte do governo em que isso funcione de uma forma automática. A gente fica, claro, receoso, porque sabe que demanda muito para que isso funcione, né, automaticamente, com quantas transações diárias de todo o país, mas a expectativa do governo que eles têm passado é que isso já está em estágio avançado, tá? Então, realmente funcionaria dessa forma. Ele não vai ser dessa forma para as empresas que se manterem no mesmo regime do Simples atual. Então, aquelas que não precisarem fazer a migração, como elas não vão estar com os novos impostos sendo recolhidas, vão se manter com a guia do Simples atual, aí não vai ser utilizado o split payment, tá? Mas quem precisar fazer essa adequação, essa mudança, vai estar sujeito a esse pagamento direto na fonte, direto lá no pagamento do banco, já vai o imposto para a Receita. Ela sendo híbrida também, né? Híbrida também. Entendi. Então, qualquer dinheiro que caia na conta, então, ele vai entender que seja um crédito de alguma coisa, independente de você ter gerado nota dela ou não. Exatamente. Aí a gente vai ter que entender como que, na prática, isso vai, né, ser executado. Né? Se vai ser, assim, de uma forma instantânea, vai estar alinhado com a própria nota fiscal. A parte prática a gente ainda precisa validar, né? Ver como que... Porque, na verdade... Se eu recebo um depósito na conta e ele entende que seja uma receita de alguma operação minha, alguma venda, algum serviço minha, ele retém o imposto. Mas ele vai acreditar para quem? Se foi uma pessoa física que depositou na conta, por exemplo, esse crédito. Ele vai acreditar diretamente na conta do governo. Beleza, mas uma pessoa física depositou na conta da empresa. Uhum. E ele vai entender isso como... Digamos, vamos trazer um exemplo em números. Foi um pagamento de R$ 1.200, por exemplo. Vamos fazer de R$ 1.000. Você pagou R$ 1.000, você, Bruno, na conta da empresa direto. R$ 1.000. É uma receita que ele está recebendo. Desses R$ 1.000... 26,5% vai ficar retido. Vamos considerar aí 10%. Então, desses R$ 1.000, R$ 100 vão ser diretamente destinados para a conta do governo a título de imposto, ok? Retido na fonte. E os outros R$ 900 entram na conta da empresa. Então, desse valor de R$ 1.000 da operação, 900 vai entrar na conta da empresa. O outro 100 já vai direto para a conta do governo. Entendi. O imposto não é 26,5? Vai começar com 26,5? E aí, mais imposto, essas coisas, é para ele dar uns 28? Não. A alíquota dos novos impostos, com a reforma, ela vai ser definida no ano que vem. Está sendo criado comitês, o governo vai usar o ano de 2026 como teste para fazer esse levantamento e definir qual vai ser a alíquota. A expectativa que se tem é que fique próximo de 28%. Então, deve ficar próximo de 28%. E ele vai começar nessa. E aí, uma outra dúvida é o seguinte: todas as empresas vão ter o mesmo valor de débito e crédito, né? Ou vai depender do faturamento? Não, dependente do faturamento, vai ser o mesmo alíquota de imposto. A gente só vai ter algumas exceções, que a gente até não buscou não frisar aqui no evento, porque não se aplica ao ano de vocês, mas, por exemplo, o setor de medicamentos vai ter uma alíquota reduzida, o setor de alimentos da cesta básica vai ter uma alíquota reduzida, mas, para o geral, vai ser a alíquota de 28%. Expectativa é que seja mais na casa aí dos 28%, tá? Beleza. Eu já vou ter que sair aqui na Tchau. hora. Daniel, eu agradecer o Guilherme. Já encerrei aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Agradecer o Guilherme que já está seguindo nós, o Guilherme Andrade, já está seguindo nós ali no Instagram.
Valeu, um abraço. Sandro, prazer também, tá? Um abraço, tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.